Ok, nós temos aqui nossos projetos. Vamos continuar chegando agora à parte do orçamento e que vai na mesma regra do jogo, né? Não quer dizer que o grupo que ganhou na primeira rodada vai ganhar na segunda rodada também. Houve tempo para aperfeiçoar e para pensar. Como agora a principal pontuação vai ser direcionada à questão do orçamento, e agora nós vamos resgatar o projeto de vocês para pensar no orçamento do projeto. Oi? Os mesmos grupos e os mesmos projetos. Vocês estão com o projeto de vocês ainda vivo aí, né? Em algum lugar? Em algum lugar está. Em algum lugar está. Tá. No Drive, né? Vamos para a lista de chamada. Bradley. O seu projeto era o projeto dos animais. Isso. Era um projeto de combate aos maus-tratos dos animais. E aí, dentro desse projeto, agora a gente vai pensar na questão do orçamento, ok? Lembra que a gente falou um pouquinho de onde você tiraria, como é que você captaria recurso, esse tipo de coisa? Né? E a gente pensou em editais, em empresas que tivessem afinidade com essa causa, mas a gente também falou que para essa causa, geralmente, são pessoas tipo CPF que fazem essa doação, porque é um recorte que é mais complicado. É muito mais fácil você fazer uma ONG, como a Turma da Manhã, todos fizeram uma ONG, se bem que depois foi na Turma da Manhã que a gente pensou que uma ONG poderia mudar para cooperativa, não foi? Mas é muito mais fácil, apelativo para uma ONG conseguir recurso quando ela está cuidando de coisas da criança, né, da infância, porque não sei se vocês assistem propaganda de televisão, aí colocam lá, tipo, a Cruz Vermelha, e aí está lá o pessoal, né, em situações que realmente comovem. Então, é muito mais fácil convencer o outro a doar para problemas da infância do que para problemas do meio ambiente, por exemplo. Problemas de meio ambiente, geralmente quem doa são empresas que têm a questão do ESG e de melhorar a sua imagem perante a população que vai consumir certos produtos e porque ela impacta o meio ambiente. Mas se ela for dizer assim, vamos fazer doação individual para o meio ambiente, porque nós temos que plantar mais árvores, é muito mais difícil convencer. Você convence muito mais pessoas que têm muita clareza sobre essas nuances ambientais e esses impactos ambientais do que quando você apresenta a problemática da infância, que são crianças desnutridas, crianças em estado de vulnerabilidade, é muito mais fácil você, né? E quando a gente trata de animais, você vai cativar muito mais quando são pessoas que gostam de animais. E as pessoas, geralmente, quando vão doar, vão ver a preferência. Aí eu vou doar para uma causa social, ambiental e tal, qualquer causa. Aí, se eu tenho uma causa animal, uma causa ambiental e uma causa da infância, para quem geralmente as pessoas vão doar? Para a questão da infância, né? Porque se ela tiver que escolher, geralmente vai para a infância. Aí, em segundo lugar, ficariam os animais maltratados, em terceiro lugar, nisso aí ficaria o meio ambiente, que aí já tem mais dinheiro por causa das empresas, como eu falei para vocês. Mas aí, voltando para a questão do animal, vamos começar a pensar no projeto. Vocês vão sentar, vão elaborar uma planilha de gastos, certo? Inicial, para iniciar a instituição de vocês. Qual a primeira coisa que vocês pensariam? O primeiro gasto que se tem? Documental. Oi? Não sei se para abrir, no caso do bastidor daqui a ONG, se a gente tem um tipo de gasto documental. Tem bastante. Tem bastante. Inclusive para fazer registro de ata, registro de estatuto, tudo isso tem gasto.
Na ONG, a cada 2 anos, você tem que fazer a renovação do registro, de alguns registros. Esse ano a gente teve renovação, então a gente gastou mais de R$600 para poder fazer a renovação dos documentos. Então, você vai, né, instituir, você já está gastando. Ok? Vamos para... Outra coisa. Vai, Bradley, tu é o cara da ONG. Tu é o presidente da ONG. O que mais? Que tipo de gasto? Você vai instituir a sua ONG. Equipe. Não vai ser por amor, não? Qual o salário dela? Oi? Qual o salário dela? Escreve aí o salário dela. Ela é prestadora de serviço, ela não faz parte do estatuto da ONG. Ela ganha salário. Tira o salário dela. Mas aí a gente vai chegar no ponto que eu acho que você não estava. Né? Primeiro a gente está instituindo, né? Está legalizando. Né? Legalizamos, pagamos um monte de documento e aí você vai pagar a equipe. Mas eu acho que você não estava no dia que eu disse, se você faz uma ONG, a diretoria da ONG não pode ser remunerada. Pois é. Então, a sua equipe ela não é remunerada. Como ONG, vai trabalhar por amor. Fim. A Samara ela tem uma remuneração porque ela é prestadora de serviço para um projeto específico, ela é contratada e ela não faz parte da diretoria, ela não é diretora, ela não é secretária, não é nada não. Ela só é uma prestadora de serviço. Eu também. É. E aí, como é que a equipe vai ser remunerada? Não, a equipe, quando eu digo a equipe, eu digo necessariamente a Samara, ela faz parte da equipe. Ah. Ela não necessariamente é um diretor, um focal da ONG, mas ela é parte da equipe. Quando eu digo equipe, eu digo no contexto geral, tanto os diretores como central da ONG, quanto a equipe. Como está no planejado, a gente também tem partilhação de pessoas entre aspas da fora. Veterinários, parcerias de medicamentos, eles até casos de ações. Que distribuem alimentos e até mesmo medicamentos. Então, querendo ou não, seria uma equipe fora a parte. Não seria algo direto, querendo ou não, pode ocorrer de se aquilo não for voluntário, ter uma remuneração. Sim, mas a minha pergunta é, de onde é que vai sair essa remuneração? A nossa ideia é, como você falou, como querendo ou não, uma causa que não é muito tão vista como você fala, quando você fala de seres humanos, né, a questão tem mais de doações, obviamente, né, essa verba não tem mais de doações, e também na questão de empresas que talvez estejam ligados com essa questão de animais. Então, talvez em reparações de imagens, às vezes empresas que já foram questionadas do uso e testes de produtos e animais, aquela coisa que você falou da reparação da imagem, né? Às vezes ela tem a imagem dela associada a um projeto que visa o bem-estar dos animais, a ideia de limpar a imagem dela que ela já fez. Exatamente. Mas vamos compor o projeto. No projeto você disse que colocar a equipe. Essa equipe, dentro do seu projeto, vai ser remunerada por doações, a princípio. Tá certo. E quantos itens teria a sua equipe que seria remunerada por doações? Todas essas pessoas? Não, você colocaria os que são voluntários e aquela equipe fixa que seria remunerado pelo dinheiro que entra pelas doações. Seria ter essa atração, teria algum tipo de voluntários, e como, não sei se você viu outra coisa, a questão de ser meio quase como um estágio para quem cursa, curso de veterinária e tal, é questão de criar, você seria da questão de ser voluntário, e aí ter esse fixo, vamos supor, inicialmente o veterinário, uma aceleração, aí você não consegue a própria voluntária, então teria esse inicial fixo que seria essa remuneração. Tá, mas quem seria essa equipe? Quantas pessoas? Eu estou pensando em torno de umas 4 no máximo, inicialmente. 4 pessoas. Que vai compor a sua equipe. Vamos fazer um raciocínio mais simples, certo? Para a gente desenvolver melhor. Todas as instituições já existem, já estão legalizadas, né? E a gente vai voltar para a questão de um projeto.
Então, um projeto que a questão animal aqui vai trazer, de toda aquela instituição, porque a gente formou a instituição, ok? Pronto, a instituição está formada. Dentro da instituição que vocês têm, é um projeto que vocês vão partir atrás de grana para poder desenvolver o projeto. Então, a instituição já existe, a diretoria que trabalha por amor já existe, e agora vocês precisam pegar parte da missão de vocês, da ação de vocês, para pensar no projeto, como esse projeto vai ser desenvolvido. Então, o Bradley vai trabalhar com os animais de rua de Paracambi. Para reduzir mais ainda, ele vai trabalhar só com animais domésticos. Ou você prefere trabalhar com animais de tração? Escolhe, vai ter que escolher. Projeto você tem que afunilar, certo? Quanto mais amplo você deixa, mais difícil ele fica de ser executado. É o seu primeiro projeto, certo? Você fundou a ONG, vai ser o seu primeiro projeto que você vai mandar para a Transpetro financiar para você. Oi? Você tem que definir quais os animais que você vai nesse projeto. O projeto Jovens Líderes pelo Clima. Eu quero trabalhar com jovens. Eu coloquei todos os jovens. Quais foram os jovens que eu delimitei para estarem nos Jovens Líderes pelo Clima? De 16. Aí eu estou pegando todos os jovens de 16 a 29 anos de Paracambi, estudantes de escola pública. Não só de escola pública, mas de instituições públicas. Instituições de ensino públicas. Então, assim, eu não peguei todos os jovens. Eu delimitei que jovens são esses. Então, no projeto de vocês, esse projeto que a gente vai fazer para fazer a planilha financeira, você tem que delimitar. Ah, mas eu quero um projeto que vai atender gato, cachorro, cavalo e o boi. Entenda que isso vai ser complicado. É possível, mas vai ser complicado. Mas eu quero, por enquanto eu quero fazer uma estação de tratamento para os animais de rua. E aí eu vou trazer um ponto que o prefeito, que não tem conhecimento sobre a questão animal, estava falando. Ele estava falando que a zoonoses vai continuar a receber os animais que estão com problemas de saúde, qualquer animal, vai cuidar do animal, gato, cachorro, papagaio, periquito e o cavalo, e depois vai soltar o animal. Pode? Oi? Já a zoonose não é destinada para brigar demais. A zoonose acaba... Ele deveria entrar em contato com a instituição que pode abrigar o animal em vez de soltar e não, depende. Então, até onde eu saiba, da cidade não tem. Uhum. Eu acho que até onde eu sei, isso não é uma responsabilidade específica da zoonose, ter esse intermédio entre ela e outra instituição. A zoonoses, ela só pode pegar um animal que está com algum problema e está transmitindo doenças para o humano ou para outros animais. Ele não pode pegar um gato, um cachorro que quebrou uma pata, consertar a pata do cachorro e depois soltar o cachorro na rua. Isso é abandono. Ele pode pegar, levar para um abrigo e depois colocar o animal para adoção. Agora, eu pegar o animal, consertar a pata do animal e jogar o animal na rua de novo, posso fazer isso? Contra a lei, gente. Isso é abandono. É a mesma coisa de eu ter um animal e jogar um animal na rua. Aí imagina, com o poder público, eu pego o animal, faço um curativo do animal e jogo o animal na rua de novo. Entendeu? Então, o seu projeto, você tem que definir quais são os animais que você vai cuidar, para poder definir que tipos de recursos você vai precisar. Aí, voltando, para facilitar, você primeiro, para esse projeto, você vai colocar a sua equipe, né? A sua instituição já está legalizada, ela já existe, tem uma salinha ali, e você, tipo, eu vou alugar um ambiente que eu vou revitalizar esse ambiente para poder, né, receber os animais, não entendo nada de animal, tá? Receber os animais e vou cuidar dos animais e esperar
que eles venham ser adotados, vou fazer campanhas de adoção. Só que eu não tenho a estrutura para poder cuidar do animal. Então, no seu projeto, você vai botar estrutura. Ah, eu não tenho medicamento para cuidar do animal. No seu projeto, você vai botar? O que mais que vai botar no projeto? Como eu falei, questão de medicamento, alimentação, aquela questão também da equipe. Como eu falei, Pronto, aí você tem uma equipe fixa, que é a equipe de gestão do projeto. Então, você vai ter a equipe fixa de gestão do projeto, que vai escrever o projeto, vai mandar o projeto vai ser aprovado, aí o projeto vai chegar o recurso, vai fazer todo o monitoramento desse recurso, desse projeto, para que o projeto seja executado. Aí você tem outros tipos de equipe, certo? A equipe de cuidado com o animal, a equipe de higienização do espaço, a equipe do sei lá o quê. Tudo isso vai entrar no orçamento. Aí depois passa para outros pontos que você precisa. Quais seriam os outros pontos? Pronto, você já tem todo mundo que vai cuidar dos bichos, que vai fazer o projeto, que vai larará. O que mais que teria? Sinceramente, eu sou bom falei. Obviamente, você vai resgatar animais, não só que já tem dono, mas a questão também que você tem que abrigar eles. Não só para você se tratar a questão da vida. Então, obviamente, o espaço, eu preciso de alimento, eu preciso de medicamento também. Alimento. Equipamentos, a equipe já tem, como você falou, né? Questão de trabalho. Medicamento. Estrutura física. Essa estrutura física, você vai pegar uma que já existe e vai adaptar ou você vai construir? Provavelmente adaptação. Aí você bota aqui, o orçamento, adaptação. O que mais? Estrutura, equipamento. Você vai buscar o animal como? Não, para mim isso tudo entra dentro de equipamento, no contexto geral. Não, veículo é outra coisa. É outra rubrica. Então, eu postei tudo como equipamento. Você tem que ver o tamanho da nossa planilha para esse projeto. A gente vai chegar lá. É a riqueza dos detalhes. Primeiro, a gente está começando pelo grosso. Né? O que é equipamento? Equipamento é a câmera fotográfica. No caso do cuidado com o animal, é a maca. Oi? Os EPIs também. Existe dois tipos de equipamento. Existem aqueles tipos de equipamento que se desgastam rápido, tipo EPI, e existem aqueles equipamentos, pronto, que só vai precisar de uma manutenção. São dois tipos de equipamentos diferentes. Veículo é outra coisa. Aí tem os insumos. O que são os insumos? No seu caso, né? Eu estou dando o exemplo dele para vocês prestarem atenção e projetar na instituição de vocês. No caso dele, os insumos. Luvas, máscaras, seringas, esse tipo de coisa que você usa e depois descarta. Né? Aí dentro dos insumos entra também os medicamentos. Também é uma coisa que você usa, não fica para você, acabou, foi-se embora. Ok? Entenderam? Pegando como exemplo outra instituição da Isabela. Vocês vão fazer essa planilha, tá? E vocês vão botar valores, tá? Sim, senhora? Mãe, fala. Você tem as... Você era... É o projeto. Era o projeto de fortalecimento da educação. E cidadania. Tá. Qual foi o ponto que mais me chamou a atenção é que você vai para um lugar que não tinha ônibus. Mas vamos lá. Não tinha ônibus? Não, você disse que ia ver com a empresa como é que essa empresa ia fornecer ônibus para vocês, não foi? Uma parceria. Isso, mas essa parceria, ela ia só ceder o ônibus? Ou você, no seu projeto, tem que botar que vai ter combustível, vai ter manutenção, vai ter o motorista? Isso é a gente trabalha com a divulgação, cadê? Mas a empresa que seria responsável por todas essas partes.
Ou seja, você faria uma parceria que a empresa seria responsável por toda a questão do ônibus, inclusive do motorista. Isso. Dentro de um projeto, como é que isso funcionaria? Boa pergunta. Vai, Mayara. É tu do mesmo grupo dela? Essa questão do transporte, que o pessoal da área rural, é especificamente, por exemplo, se a gente tivesse nas escolas de atuação da área rural. Porque é uma área onde os veículos, os poucos fornecidos pela própria cidade, são em poucos horários, e isso iria impedir que as pessoas que são daquela instituição pudessem participar do projeto. Se o projeto ocorresse em horário paralelo ao horário que o aluno já está na instituição. Então, caso isso aconteça, a gente tem que pensar no deslocamento desse aluno. Se a gente está pensando aqui dentro do município de Paracabi, que já tem um Curió para aquela região, acredito que, não sei que a gente não expandiu essa linha de pensamento. Se você pensou, já pensando no Curió, a gente teria que falar diretamente com a prefeitura da questão de tentar uma flexibilidade nos horários ou adicionar mais um horário que não só serviria para a gente do projeto, como para a população ali em geral. Você não tinha pensado no Curió? Não. Porque, tipo, na escola privada tinha ônibus na época, sempre teve uma questão de professora levar os alunos. Mas essa questão do ônibus vai até ser uma própria origem escolar, que a escola já tem. E aí, como isso, aí só a questão de verificar os horários, porque a maioria das escolas já tem esse ônibus. Então, tipo, por exemplo, a gente mora no Bom Jardim, estudam lá, já tem um ônibus que leva o Bom Jardim para a escola, da escola, enfim. Isso, mas no questão do projeto, a gente tinha botado um ônibus específico, uma parceria de empresa de ônibus. Mas a gente vê que isso não fica muito viável, que a gente não precisa da parceria, tem essa opção de pegar o próprio ônibus da escola. Porque as escolas assim são municipais, né? Teoricamente. Você faria, ao invés de fazer uma parceria com uma empresa, você faria uma parceria com o município. Só que você vê que o município, você está entrando para tapar um buraco do município. Você acha que o município teria como fazer essa parceria? Não, é tudo questão de horários. Porque, por exemplo, se ele for no contrato, por exemplo, a escola geralmente funciona à tarde, só que com outras possibilidades. Então, assim, é só deixar que as crianças consigam acessar o ônibus, porque geralmente já tem isso. Só que é questão de conversar e combinar a questão do horário, que não atrapalha, porque o motorista também tem a carga horária dele, ele pode cumprir ou não. E a questão do combustível, né? Pra não deixar o custo mais caro. Se for da questão dos horários vagos dos alunos, eles já estão na escola, então a escola já fornece o ônibus. Então já não atrapalha tanto. O lance do projeto, seja projeto de empresa, de ONG, qualquer coisa, é você entrar tanto na ideia do projeto que você se coloca como quando ele está acontecendo. Então, você tem que imaginar que ele está acontecendo, né? Imaginar um futuro, mas você se imaginar dentro dele de maneira como está acontecendo. Estou aqui dentro da cooperativa. Fundei uma cooperativa, fiz todo o estatuto da cooperativa. E agora, para a cooperativa funcionar, o que é que eu vou precisar, Cauane? Vou precisar de um local, esse local já existe, ou ele existe, mas ele está totalmente sucateado e eu tenho que restaurar. Né? Quais os equipamentos? Então, você tem que imaginar aquilo funcionando. Dentro de tudo que pode dar certo e também projetar tudo que pode dar errado para tentar evitar que dê errado. Mas se eu tiver uma máquina e a máquina parar, a esteira parar, a cooperativa vai parar? Qual é a alternativa que eu vou ter para continuar com a separação dos resíduos enquanto a esteira vai entrar em manutenção? Eu vou ter 2 esteiras? Né? Ou vou ter um espaço à parte em que eu continuo fazendo a separação enquanto essa esteira está em manutenção. Se a gente tem uma esteira e tem equipamentos que precisam de manutenção periodicamente, ou porque simplesmente precisa de manutenção para que ele não quebre, ou todo equipamento tem a possibilidade de quebrar, dentro dessa planilha financeira vai ter que ter recurso para quê? Para manutenção e para conserto. Se eu tenho um carro dentro do projeto, eu tenho que ter recurso para quê?
O que é que o carro precisa? Combustível. O que mais? Oi? E o que mais? Para eu rodar com o carro na rua, o que é que eu preciso? Hã? Não, gente, é motorista, tá legalizado, você tem que fazer vistoria, você tem que pagar o IPVA, o licenciamento, tudo isso tem que estar dentro da planilha financeira. Ok? Se eu tenho a cooperativa, eu vou precisar de um caminhão ou de, além do caminhão, mini transportes para poder também alcançar lugares onde o caminhão não entra, para poder fazer a coleta, né? Eu vou ter que pagar impostos de tudo isso. Na planilha financeira, a gente tem que colocar a menção nos gastos que a gente teria do projeto em si e também nos contratempos. Tudo isso. Lembra quando a gente fez o plano de desenvolvimento individual, tinha lá os obstáculos? Então, a pensão nesses obstáculos também. E aí você prevê os obstáculos que você pode fazer para que eles não parem o projeto. Porque, às vezes, tem um projeto que está tudo escrito bonitinho. E se acontecer um obstáculo que você vai ter que pausar o projeto? E se do nada acabar o dinheiro do nosso projeto, a gente não pensar no orçamento? Vocês ficam sem bolsa? A gente fica sem salário? Tudo tem que ser previsto. O tempo é bom prever também. Se acontecer algum imprevisto, algo que você não previu, você vai ter que pensar em maneiras de agir que esse projeto funcione. Porque, botando o nosso projeto mesmo que está acontecendo agora, se acontece algo que a Luciana, como coordenadora geral, dá doida, perde dinheiro todo do projeto, e aí, como é que funciona isso? Vou preso. Mas ué. Eu estou executando dinheiro público. Também. E vocês vão ficar sem projeto, a Transcard fica sem o que acontece, né? Se acontecer, você não pegar o dinheiro tudo, talvez um imprevisto muito grande. Vamos falar de um imprevisto real, porque a gente trabalha com transparência aqui. Pode ser algo. Né? Não. Imprevistos que eu previ. Dentro da história de Paracambi, dentro de um projeto de mudanças climáticas. Eu previ o quê? Desastres dentro de mudança climática. Se acontece uma grande chuva em Paracambi, por quanto tempo mais ou menos o projeto pararia? De uma semana a 15 dias? Tudo isso eu tenho que projetar no cronograma de atividades. Então, eu tenho que ter uma margem de movimentação de dias entre a formação de vocês, para caso aconteça alguma coisa. E uma coisa que aconteceu que eu não previa, a quantidade de feriados imprensados que Paracambi tem, que é uma coisa impressionante, que isso mexeu no nosso cronograma. Outra coisa que ia acontecer e não aconteceu, porque a gente não deixou, porque seria ilegal, lembra que teve aquele negócio de matemática, Olimpíada de Matemática, que alguns representantes do Instituto foram. Vocês ficaram sabendo disso? Então, é o seguinte, nós temos um projeto. Dentro do projeto, nós temos um convênio. Esse convênio ele responde à Corregedoria Geral da União. Qualquer coisa que eu mude, tipo assim, eu não quero que eles estudem mais 8 meses, eles só vão estudar 5. Na verdade, são 10 meses. Eles só vão estudar 5. Eu estou modificando o plano de trabalho do projeto, eu tenho que justificar, isso tem que entrar dentro do convênio como um aditivo de modificação do projeto. Eu previ que eu vou gastar o dinheiro, eu vou gastar R$2.000 para alugar um ônibus e levar os jovens para o Rio de Janeiro, certo? Só que aí eu decidi, não, eu vou gastar esses R$2.000 para comprar caneta, que eles estão precisando de caneta. Posso fazer isso? Posso. Só que eu tenho que fazer uma grande justificativa e mudar. Por que eu posso fazer essas pequenas alterações? Porque trazem benefício para vocês. Então, assim, eu posso justificar que vocês terem caneta nesse momento está sendo muito mais importante para o aprendizado de vocês do que eu pegar um ônibus e levar vocês para o Rio de Janeiro. Dá um trabalho danado de fazer isso, porque tem que passar por diversos setores financeiros, de aprovação de atividade, de não sei o quê, modificação do convênio, para mudar de um passeio para uma caneta.
Agora, eu posso tirar o dinheiro de vocês, do projeto de vocês, para direcionar para os alunos que vão concorrer à Olimpíada de Matemática. Pois é, porque geralmente pode ganhar. Por quê? Porque eles não são público-alvo do projeto. Nós não estamos num projeto de matemática, não tem nada disso no convênio. Aí o que aconteceu? As forças locais estavam querendo que a gente tirasse 100 mil reais do projeto de vocês para mandar 3 pessoas para a Olimpíada de Matemática no Japão. Foi o que foi estudar pelo menos. Você não tem nada. Não é nem nenhum dos alunos de projeto. A gente falou, não é nem aluno do projeto. Não, agora imagina. Vocês são 50 e recebem uma bolsa mensal de R$450, certo? A base de vocês é isso, que tem variação de acordo com a participação, presença e tudo de vocês e redistribuição dos alunos que vão saindo. Mas isso dá 22.500 por mês. Ok? Aí eu vou e tiro 100 mil do projeto. Aí eu tenho a bolsa, eu tenho os instrutores que vêm aqui, eu tenho a equipe técnica, eu tenho o aluguel da sala, eu tenho a luz da sala, eu tenho a internet da sala, eu tenho a equipe de comunicação. Tirei 100 mil. Qual é o dinheiro que eu vou ficar para pagar esse povo todinho? Acabou, parou o projeto para mandar 3 pessoas para a Olimpíada do Japão. Nem a camisa do projeto. Então, isso não poderia acontecer e isso foi considerado. Mesmo vindo a ordem de cima, isso não poderia acontecer, porque isso vai contra todos os elementos do projeto. A gente iria entrar toda uma briga, faria denúncia ao Ministério Público, né? Primeiro a gente usaria o convênio, as cláusulas do convênio, tal. Aí o argumento não deu certo, aí a gente faria denúncia, porque nós assinamos um convênio, dentro do convênio tem as cláusulas tal, e estão impondo por poderes políticos que a gente tire, pare o projeto, pare de beneficiar, inclusive quebre um contrato com vocês, que vocês assinaram um contrato que vocês iriam receber 10 bolsas para poder beneficiar. Então, são essas coisas que vão acontecendo, imagina. Não aconteceria, eu não deixaria de jeito nenhum. Eu acho que é bem importante você ter falado da questão do contrato do convênio, porque a gente poderia recorrer ao convênio para que a gente não fosse lesado. A gente iria recorrer ao convênio. A gente faria isso, se tivesse dado o BO. Mas a questão do contrato, que a Luciana lembrou, que vocês também assinaram o contrato, eu sei que eu brinco com vocês assinaram o contrato. É uma via de mão dupla. Eu falo brincando que vocês têm que participar, vocês assinaram um contrato, vocês estão aqui, estejam aqui de peito aberto e participem ativamente, mas isso também pode ser jogado na minha cara. Tipo, eu assinei o contrato, tem que pagar as 10 bolsas, entende? O contrato... Pois é, ele respalda os dois lados. Às vezes a gente acha que só tem obrigações, mas um contrato, né, no nosso caso um convênio, que também tem um contrato, ele nos respalda caso venha uma demanda aleatória como essa. Imagina, eu ter que parar um projeto porque vem uma demanda aleatória, porque um poder político pediu para um outro poder institucional, etc. Da onde é que teria dinheiro para a gente arrumar 100 mil reais? Tem o projeto Jovem Líderes pelo Clima, a gente para o projeto e pega 100 mil reais. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, qual a importância da documentação, da questão da jurisdição dentro de qualquer projeto que vocês vão executar, como instituição, como ONG, como empresa, são os contratos, os convênios que vocês vão firmar, porque vocês se respaldam o outro, e qualquer coisa que é a divergência, existe a lei e todos os recursos jurídicos para se ir atrás disso, porque eu iria. Né? Porque eu falei, isso não está dentro do convênio. Porque quando a gente não faz uma coisa, que a gente fica devendo uma coisa, nós temos diversas obrigações. Então, a obrigação é do outro lado também, se faça cumprir o convênio. Mas vamos voltar para a planilha financeira. Ok? Aí, voltando aqui para a planilha financeira,
Vocês entenderam a linha do raciocínio de quanto vocês têm que desmembrar e pensar nos custos dessa planilha financeira? Cauane, você trabalha, você tem um salário, certo? Você tem uma planilha financeira como pessoa? Então, você sabe o quanto você recebe, o quanto você vai ajudar sua avó, o quanto você vai gastar com suas coisas, o quanto sobra, o quanto você poupa, que eu sei que você poupa muito. Tipo assim, 50% do seu salário você bota na poupança. 50 não. Mas quase isso, quase 50. É? Nossa, que bom, parabéns. Quem mais trabalha fora aqui? Você faz isso? Você tem uma planilhazinha para você ter controle dos seus gastos e prever o que você vai gastar? Prever não? Isabela, como empreendedora. Você só vai comprando os insumos, vai fazendo, vai saindo de forma aleatória. Como é que é? Tá tudo aqui. Vocês que recebem a bolsa, o que é que vocês fazem com a ajuda de custo? Vocês simplesmente deixam cair para fazer o que vai, né, tá no pensamento naquele momento que cair? Ou vocês têm um plano? Tem um menino da tarde que a ajuda de custo dele, ele divide entre pagar o médico dele, que é um médico fixo que ele estava precisando, e ajudar atualmente, e ajudar para ele tirar carteiras de motorista. Ele tirou a tipo A e agora ele quer a tipo B. Então, ele tem um objetivo com a ajuda de custo dele. Quem mais tem um objetivo com a ajuda de custo? E planilha essa ajuda de custo? Ou qualquer outro recurso que tenha. Eu também guardo para tirar a habilitação, né? Só que aí eu tiro do meu salário do trabalho e aí para complementar o que eu fico, que é pouco, lá cai essa ajuda de custo. Aí essa ajuda de custo entra um pouco que sobra do salário para poder pagar as coisas do dia a dia, né? Transporte, né? E vocês já planejaram a vida de vocês para o depois que acabar a ajuda de custo? Eu estava falando sobre isso, o que eu vou fazer? Vou ter que vender 2, 3. A Sara falou que dá um dinheiro, vender 2, 3. Dá. Tem que fazer isso. Vou ter que assinar a sala comprando. Você só vai precisar correr de vez em quando, de vaga e tal. A Sara, tia Sara. Mas o porquê é importante? Porque você se adapta a receber aquele recurso e dentro das instituições dos projetos nós nos adaptamos a receber aquele recurso, né? E a gente tem que prever como é que vai ficar a vida da instituição, seja essa instituição uma empresa, uma cooperativa, ou seja uma pessoa. Como é que vai? Eu sou uma instituição. Como é que eu vou ficar quando o projeto acabar e eu não tiver mais o salário do projeto? Eu tenho que planejar o meu projeto, que é o meu projeto de vida para o depois. Ok? Eu sei que a gente vai ter uma pausa aí de uns 6 meses sem projeto, eu vou sair da instituição e vou para outro lugar, ou eu vou planejar a minha vida, né, fazendo uma planilha financeira que vá me sustentar durante 6 meses. Poxa, boa essa planilha financeira, né? Né? Nossa, ou vou conseguir me sustentar enquanto o projeto se reinicia ou fazendo coisas alternativas que vão me ajudar, né? Até um outro projeto se reiniciar. Então, como instituição, a gente tem que pensar no depois. Acabou o recurso, Bradley. Acabou o recurso do projeto, né? Como é que você continua com a manutenção daquela instituição, daquela estrutura que você revitalizou? Então, a gente tem que pensar no depois. Uhum. Haja esse acúmulo, né, de uma reserva, era da noção planejamento, para minimamente, após o fim dos recursos, manter funcionando somente a reserva por uns 4 a 5 meses. Olha, já tem uma projeção. A gente, como pessoa Física. a gente tem opção, não, meu trabalho. Uhum. O meu custo de vida, ele é sempre bem menor do que o salário que eu recebo. Uhum. Que bom. Uhum. Ó, presta atenção aqui. Para de sofrimento pós-projeto, Cauane. A Cauane entrou no sofrimento ali. Gatilho, gatilho. Presta atenção aqui na fala da Mayara, muito importante. Eu estava falando aqui para a Lu, eu como pessoa física,
trabalho também, meus custos e meus gastos, eles são bem abaixo do salário que eu recebo. Eu sempre mantenho assim, para ter reserva. Capricorniana, né, Vera? Como pessoa física. Eu posso fazer isso no projeto, que eu, como pessoa física, tenho essa opção. Então, eu recebo X e eu posso fazer com que o meu custo seja 40%. Cara, que pergunta maravilhosa. No projeto, eu poderia fazer isso? Depende. A gente vai entrar num ponto. Existe, por exemplo, pegando Petrobras, Transpetro, mas outras instituições também. Existe projeto de patrocínio versus projeto de convênio. Projeto de vocês, Jovem Livre pelo Clima, é o quê? É convênio. Nós já tivemos muitos projetos de patrocínio. Só que hoje nós trabalhamos com convênio. Qual a diferença? Em patrocínio, eu faço um projeto e quero que alguém patrocine o meu projeto. Ele vai pagar o meu projeto. Eu vou fazer todo o projeto. Eu vou precisar da equipe tal, dos insumos tal, do equipamento tal, do veículo tal, vou fazer a comunicação tal, vou fazer o evento tal. Boto todas as atividades que eu vou fazer e a previsão do que eu vou gastar. Aí, eu previ que eu vou gastar R$100.000. Só que aí, na hora de executar, eu fui no fornecedor que eu tinha visto que o equipamento era R$10.000, estava numa promoção, eu comprei por R$5.000. O carro que eu previ que iria custar R$89.000, eu peguei naquela promoção, paguei R$80.000. Aí o carro era híbrido ou elétrico, eu não pago um IPVA desse tamanho, porque você sabe que carro elétrico paga, aqui no Rio de Janeiro, 0,5% do valor do carro, então é o IPVA mais barato. E aí aí a comunicação, né? Eu previ que ela ia me cobrar R$20.000 para fazer a Só que aí ela é gente boa, tem uma equipe organizada, uma baita empresa, ia fazer tudo aquilo pela metade do preço. Patrocínio, desde que eu execute exatamente o que eu previ que iria executar, eu vou te entregar tudo que eu disse, nos mínimos detalhes, e às vezes até um pouco mais. Se eu conseguir comprar e pagar menos, o dinheiro que eu economizei fica para mim, como instituição. Convênio, não. Eu disse que a comunicação ia custar 5. Eu paguei 4. O 1 volta para a Transpetro. Entenderam a diferença? Oi? Se você precisar de mais, tu se vira. Problema seu. Sábado, a gente foi para o Rio de Janeiro. O que é que está no projeto? O ônibus que vai levar vocês e o lanche de vocês. Qual o gasto que a gente teve lá que não estava no projeto? Quem pagou? A mãe. Aí eu digo... não, e tem outra coisa. A Transpetro quer fazer um evento lá em Angra dos Reis e quer que a gente leve os jovens líderes pelo clima. Eu tenho 4 saídas com 4 objetivos. Aí a Transpetro vem com mais uma saída com outro objetivo que não estava aqui no projeto. Aí eu pergunto, Transpetro, você tem recurso para isso? Não, também não tenho. Posso tirar esse recurso aqui de uma outra atividade? Não, porque pelo convênio você tem que cumprir a atividade. Não posso mudar o recurso. Então, não vai ter saída. Entenderam? Eu preciso de mais dinheiro, a Transpetro não me dá. Eu inventei, poxa, mas tem um acontecimento que vai ser muito bom para os jovens líderes ir, porque vai falar sobre mudanças climáticas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem dinheiro. Se você quiser levar, a ONG vai ter que conseguir um patrocinador. No sábado, eu patrocinei vocês. E às vezes o patrocinador, nesse caso, né, precisa ter autorização. Na verdade, o convênio precisa dar autorização para que você tenha esse patrocinador. Exatamente. Às vezes eles não dão. Quando é patrocínio, geralmente eu posso colocar outros parceiros, apoios
e gerais, porque é diferente. Patrocínio, convênio, se vocês virem aqui não tem, né? Mas nos nossos documentos tem apoio e convênio. Quando é patrocínio, a gente bota apoio, parceria e patrocínio. Patrocínio é quem dá o dinheiro. Apoio é quem dá alguma coisa, né? E parceria é quem dá alguma coisa muito maior, como uma estrutura, tipo aqui, o Instituto Federal a gente bota como apoio, mas eles são parceiros, eles entram com uma estrutura que a gente usa a estrutura deles, a gente usa a luz deles, a gente usa o ar-condicionado deles. Então, o certo seria que eles entrassem como parceria. Só que no convênio eles já estavam com a tecnologia de apoio, porque assim, a gente, no início do projeto, a gente só teria o Instituto para a gente, de vez em quando, usar o auditório, um recurso, alguma coisa. Aí depois se definiu que a gente iria usar a sala. Então, o Instituto, na realidade, é o nosso parceiro, porque ele entra com uma estrutura que gera custo para eles, né? Mas o convênio, ou seja, o pagador master, ele tem que autorizar. Então, se a gente vai fazer um convênio, se a gente procura um patrocinador, que esse patrocinador quer a marca dele, tá? Eu vou dar o dinheiro para levar os Jovens Líderes pelo Clima para a COP lá em Belém, certo? Mas eu quero que vocês botem a minha marca. Aí a Transpetro tem que autorizar, porque ela é o pagador master. Então, ela que tem que autorizar. Se fosse um projeto de patrocínio, a gente poderia botar uma carrada de gente aqui. Mas, nesse caso de convênio, tudo tem que passar por eles têm que autorizar tudo. E, principalmente, quando a gente está falando da planilha financeira, vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão se imaginar tudo acontecendo, tudo que vocês querem que aconteça e o que vocês querem que aconteça, tudo que pode dar errado. É claro que outras coisas que a gente não controla, que a gente não pensou, e muitas vezes, por um projeto estar acontecendo pela primeira vez, vai se ter dificuldade de imaginar tudo que pode dar errado lá na frente, mas você tem que fazer o exercício de visualizar. É tipo assim, você viajou no tempo e está assistindo aquilo acontecendo, mas aí choveu, o barraco despencou, o não sei o que, e lá, enfim, né? Falando da gente, né? O instrutor sumiu, desapareceu, simplesmente sumiu e não deu satisfação. Então, eu vou fazer aqui, que horas são? Está na hora do intervalo? 10h35. Passou. A Cauane agora fez... Vocês querem intervalo? Tá bom, então tchau. Daqui a pouco. É isso, vamos usar como exemplo a planilha financeira do curso Jovens Líderes pelo Clima. Bom, então, para vocês terem um exemplo de estrutura de planilha financeira, nada mais justo do que usar o próprio projeto, porque o objetivo é que vocês tenham conhecimento de todas as nuances do projeto, que a gente aqui trabalha com transparência, mas eu não vou mostrar meus dólares. Então, aqui... Oi? Então. Para Transpetro, para Ministério Público, para ouvidoria, para corregedoria, para tudo isso. Não é para o YouTube, exatamente. Então, assim, para vocês pensarem em estrutura, em projeto, independente que seja projeto de cooperativa ou projeto de ONG, nós temos um coordenador geral, prazer, nesse projeto Jovens Líderes pelo Clima sou eu. Qual a função? Tudo. Então, se não tem professor, a coordenação geral, naquela hora, tem que fazer o papel do professor. Por exemplo, o professor faltou, não tem mais ninguém, porque não é dia da Samara, vai a coordenadora geral. Não tem ninguém para fazer o pagamento, coordenador geral. Quem faz pagamento não é o coordenador geral. Mas se não tiver a pessoa que faça o pagamento, quem faz é o coordenador geral. Então, o coordenador geral está ali para cumprir todas as funções. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo no projeto. E ele tem que ter competência para fazer tudo que qualquer outra pessoa do projeto sabe fazer, menos a instalação do carro, que aí também já é demais. Mas a gente vai chegar na parte da instalação do carro. Nós temos o gerente financeiro que faz todo o processo de pagamento, recebe os boletos de vocês, mas quem manda o boleto? Coordenador geral. Quem nomeia cada boleto para chegar o arquivo lá?
no gerente financeiro, coordenador geral. Se o coordenador geral comete algum erro no processo de pagamento ou da prestação de contas, quem responde? Coordenador geral. Não. Então, se o gerente financeiro ou qualquer outra pessoa do projeto cometeu algum erro, quem é responsável é o coordenador geral. Então, não adianta dizer assim, mas foi ela, foi a Samara que não botou o boleto do DOMS. Ou pegou o boleto do DOMS que tinha o valor tal e pagou o valor tal. Eu não posso fazer isso. O problema e a responsabilidade é do coordenador geral. Você pode, como coordenador geral, chegar para a Samara e falar assim, pô, Samara, né? Mas quem responde, seja o patrocinador, seja a instituição de convênio, ou seja a instituição que está pagando qualquer tipo de poder público, né, que está dando recurso para você num processo cooperado para desenvolver qualquer ação pública dentro do município, quem responde pelo projeto é o coordenador geral. Tá? Então, nós temos gerente financeiro que tem a função de receber boleto, ver o que é que tem que comprar, entregar, tudo em relação à compra e gastos, quem faz é o gerente financeiro. Aí nós temos aqui o coordenador pedagógico, que no caso do nosso projeto é responsável pela coordenação pedagógica. Então, avaliar se o conteúdo está sendo bem ministrado, se está encaixando dentro da proposta do projeto. Mas no caso das instituições de vocês, eu acho que salvo a instituição da Isabela, da Maiara, que caberia um coordenador pedagógico, né? Outras, caso fosse fazer, por exemplo, capacitações, também caberia, mas também poderia ser um profissional esporádico, que a gente vai chegar neles. Aí nós temos o agente mobilizador de campo, que é a educadora ambiental, a Samara, que daqui a pouco será outra pessoa, que a gente vai mexer, né, no quadro de funcionários do projeto. O auxiliar de serviços gerais, assistentes administrativos, encargos e impostos. Se vocês prestarem atenção, qual a diferença que tem nessas funções, nessa planilha financeira, que não é obrigatório a ser igual a outras planilhas financeiras? Qual a principal diferença que vocês veem aí? O meio CLT. Porque a gente escolheu para esse projeto que as pessoas com maiores salários, né, que são as pessoas que estão executando o projeto, tivessem MEI, e as pessoas com menores salários, que são salários de um salário mínimo para um pouco mais, tivessem CLT. Vamos usar esse exemplo aqui, auxiliar de serviços gerais. Quem é auxiliar de serviços gerais do nosso projeto? A Sara. A Sara é CLT. Todos nós somos MEI. Qual a diferença do CLT para o MEI? Cite algumas. MEI tem encargos e impostos. O MEI tem encargos e impostos pagos pela empresa que está contratando? Essa é a principal diferença. Então, quando a gente pega alguns dos maiores salários, gente, eu não ganho 20 mil não, tá? Para ser MEI, porque dentro do... 19.999. Porque dentro do projeto, se eu fosse colocar encargos e impostos para esses cargos aqui, eu não teria dinheiro para pagar a bolsa de vocês, por exemplo. Então, assim, para uma questão de economia do recurso que eu poderia alcançar no projeto, o projeto de vocês custa 2.400.000 para 2 anos. Ainda assim, eu não consegui me colocar como CLT. Aí a imagem fica lisa, tá? As gotinhas caindo, né? Ou seja, o projeto vai acabar, ele não reinicia de imediato, eu não tenho um FGTS. Não, ele diz assim, olha, você pode alcançar até esse valor. Então, você vai fazer distribuição para toda a execução do projeto nesse valor. Se vira como é que tu vai distribuir isso, para depois a gente ver se aprova. Então, uma das estratégias para que a gente tivesse alguns itens do projeto e alcançar esses 2.400.000 foi não pagar essas pessoas como CLT. Essas 2 pessoas, elas são obrigatórias que sejam CLT. Por quê?
Outra coisa que a gente vai observar, a carga horária. Eu não posso ter uma pessoa que tem que estar aqui 5 dias por semana por mês. Então, eu pude me colocar como 4 dias na semana, apesar disso ser falso, porque eu tenho que responder ao projeto de domingo a domingo, como coordenadora geral, ou seja, eu não posso me eximir de nada, mas o Gabriel, a Samara e tal, eles trabalham 4 dias por semana, eventualmente um sábado, às vezes 3 vezes por semana. Então, a gente consegue fazer esse jogo. O que eu não posso fazer com eles é que eles trabalhem 5 dias por semana, porque eles são MEI. Mas eu preciso que tenha uma pessoa na sala para dar informação 5 dias por semana. E eu preciso de uma pessoa que faça a higienização dos espaços. Quando eu tenho uma pessoa, gente, isso é um raciocínio que tem que botar na hora que vocês pensam numa empresa. Se eu tenho uma pessoa que vai fazer o processo de higienização, ela corre mais risco de acidente. Ela corre mais risco de se intoxicar, ter alergias, de escorregar. Eu não posso botar essa pessoa como MEI. Se ela tiver algum acidente, como é que ela vai se afastar? Todo mundo pode sofrer algum acidente, mas essa pessoa não poderia colocá-la como MEI de jeito nenhum. Se ela leva um escorregão e tem que se afastar, ela tem que ficar pelo INSS. Entendeu? Então, aquela coisa de, gente, o que é que eu não posso tirar de jeito nenhum? Eu não posso colocar essa pessoa como MEI. Existem pessoas de serviços gerais como MEI? Existe, mas é uma irresponsabilidade. Você está arcando, né, com uma grande possibilidade dessa pessoa poder ser intoxicada. Tem uma menina que trabalha num espaço aqui, que não é o nosso, eu não vou dizer aonde, mas ela desenvolveu uma alergia a produtos de limpeza. E aí, como é que essa pessoa, sendo MEI, vai resolver o problema dela? Vai ter que se afastar, vai ter que ter cobertura, se ela tiver que entrar no INSS, esse tipo de coisa. Então, cara, eu não posso botar essas pessoas como MEI, mas tem gente que eu não posso botar. Né? Eu não posso botar como SLT, mas tem gente que eu não posso botar como MEI. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de você ter... Lembra da questão da governança e do social? Então, tudo isso você tem que pensar. Não tenho dinheiro para botar todo mundo como CLT, mas quais são aqueles que são imprescindíveis? Eu não posso deixar a Letícia só 3 dias por semana. Eu preciso que tenha uma pessoa todo dia na sala. Uma pessoa que trabalha 5 dias por semana não pode ser MEI. Então, é a questão de... Não tenho dinheiro para todo mundo. Então, quais aqueles? Entendeu qual é o raciocínio? Aí você entra, também tem que pensar qual a carga horária daquela pessoa, que tipo de trabalho aquela pessoa vai executar, para que o seu orçamento do que você não tem também não comprometa algumas necessidades. Aí nós temos aqui o técnico em audiovisual, mais conhecido como Karina. E os participantes, ajuda de custo. Aqui, para vocês verem, são pessoas que fazem parte do projeto. Né? A Karina não está aqui todo dia, ok? E ela não é responsável pela execução do projeto, ela é responsável por uma função muito específica do projeto. Então, dentro de Ministério Público, dentro da Transpetro, a Karina não responde por nada. Eu respondo prioritariamente e essas outras pessoas, elas respondem junto comigo. Eu sou responsável por aquelas pessoas. A Karina pode estar aqui hoje, como não está aqui amanhã. Se der um BO danado, ela não vai ser chamada. Então, ela entra como equipe executora, mas terceirizada. Ela não é da equipe executora fixa. Então, já é outra rubrica. Então, quando a gente vai pensar em equipe, a gente vai pensar nas funções da equipe e aqueles que são temporários e dentro das responsabilidades que aquelas pessoas têm, para botar elas em grupos diferentes. Aí, serviços de terceiro. Aí vem o plano de comunicação, porque quando a gente vai fazer o projeto, que cara vai ter esse projeto? O que é que esse projeto vai falar com o público? A gente vai ter um símbolo para ele. Nossa, foi o camaleão. Vocês sabem o que significa, né? Ela explicou que é um Eu disse adaptar. É isso. Exatamente. O camaleão foi escolhido pela questão da adaptação. Né? E uma das coisas que eu gosto de destacar é que a gente teve uma divergência, porque o camaleão ele não é da nossa fauna. Né? Ele é originário da África e existe algumas espécies de lagarto que se adaptaram aqui no Brasil. E quando a gente diz assim, mas a maior parte da nossa população não é daqui.
ela veio de fora. E hoje ela é a força daqui, né? Que veio de onde? Da África, né? Então, por que não podia ser camaleão? Ele se adaptou aqui, ok? Então, assim, que símbolo vai ter? Como é que vai ser a camisa? Qual é a marca? O que é que vai comunicar? Tudo isso entra nesse plano de comunicação. A imagem, né? Texto, tudo isso. Então, assim, pensando numa cooperativa, pensando numa instituição de cuidado de animais, pensando numa instituição de educação, que cara vai ter essa instituição? O que é que ela vai falar? Até para ter voluntários, até para ter doadores, tudo isso tem, né? Se esse plano de comunicação for também de voluntários, a gente já teve diversos planos de comunicação e mídias feitas por voluntários lá na Onda Verde, principalmente no período das vacas muito magras, desnutridas, que mal conseguiam ficar em pé, né? Então a gente contava com... E aí a gente também teve projetos muito legais, como o projeto do Pássaro Solto, que era um projeto de fotografia de pássaros, que ela deve já ter ouvido falar, né? Aí nisso entra a criação da identidade visual, consultoria da elaboração da Agenda 2030, que vai entrar agora. Ou seja, nessa consultoria a gente vai ter uma equipe que vai estar aqui com vocês, pegando tudo que vocês aprenderam um monte de coisa, para botar num papel e se tornar um documento. Olha que legal. Aí os professores, facilitadores e oficineiros, então essa turma que vem aqui esporadicamente, passa um tempo e vai embora. Ou seja, eles não são da equipe fixa, né? Eles não são da equipe executora terceirizada como a Karine, que apesar de não ser da equipe executora fixa, mas ela está aqui sempre. Então, já é uma outra categoria de mão de obra que trabalha no projeto, que vem, que vai, pode voltar. Palestrantes para seminários, produção da arte gráfica, instalação de layout do núcleo, ou seja, toda a arte, tanto das nossas salinhas, quanto essa arte que está aqui na frente. Aí tem esse ponto aqui, ó. Serviço de infraestrutura para adequação da sala, pintura, lá. Eu não sei se vocês que já eram aqui, que são aqui do Instituto, essa sala aqui era uma das piores salas que tinha aqui no Instituto. O teto praticamente não existia. Era um amontoado de cadeiras e cadeiras. Ela estava muito mofada e tal. O teto ele tinha quase uma vegetação natural. É exatamente isso. Mas eles cederam essa sala, tá? Aí o Instituto cedeu uma sala. Só que a gente tinha que prever no projeto que a gente teria que ter recurso para fazer uma reforma, fazer uma intervenção em qualquer espaço que a gente fosse habitar. Isso foi previsto antes da gente conversar com o Instituto. Porque se eu previ assim, tá, a gente vai desenvolver esse curso em algum lugar. A gente vai alugar uma sala, vai ter que ser uma sala grande para ser uma sala de aula. Se isso vai acontecer, eu vou ter que estruturar aquela sala para receber minimamente 30 pessoas por turno, né? No dia que tem mais gente, no dia que a gente recebe visita, etc. Tal. Então, vai ter que ter reforma. Eu não sabia que a reforma seria aqui, mas eu sabia que ia ter que ter uma reforma em algum lugar. Então, já entrou o recurso para a reforma também. Então, lá atrás, esse recurso já tinha sido pensado, porque... Então, a gente tem um contador que é diferente do gerente financeiro. O contador é uma função específica que cuida da contabilidade da instituição e tudo que o projeto gera de demanda dessa contabilidade. É gente pra caraca, hein? O que é esse? O tipo de contratação? É uma modalidade do meio, é o seguinte, as profissões liberais, psicólogo, assistente social, nutricionista, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, não pode ser MEI. Nada disso pode ser MEI. Ou você se torna uma empresa, Maiara, quando você se formar em engenharia, que não é uma empresa MEI, ou, pronto, ela é pedagoga, ela não pode ser MEI. Como mídia ela pode ser MEI, pedagoga ela não pode ser MEI. Então, ou você forma uma empresa, né, no seu caso de engenharia, para ser um outro tipo de PJ, ou você passa uma nota
que tem que ter todo o desconto do ISS do município que você está passando aquela nota e o imposto por RPA é muito maior. Então, se a pessoa não se firmou como uma empresa, ou ela não pode ser MEI, ela vai passar uma nota, né, que é não é uma nota, é um... Gente, como é o nome daquele negócio que você... Boleto? Não é um boleto. Emperrou, daqui a pouco carrega. Mas é tipo quando a gente paga uma coisa, gente. Enfim, é uma modalidade de nota. É um recibo. Quem foi falar o recibo? Que bom. Você passa um recibo, só que esse é um recibo diferenciado, que tem os seus dados, né? Tem os dados do município que você está fazendo aquilo, e ali você tem, eu acho que é 22% a 25% de imposto a pagar. Então, assim, é difícil. Mas para quem não tem MEI e de repente não quer fazer, ou você não pode ser, e não fez uma ME, né, que é uma empresa mesmo, não tem outra modalidade de empresa, é o que resta fazer, é passar um recibo RPA. É. Aí vamos lá. Nós temos a internet. Lá tem internet, tá, gente? Na salinha tem internet. Então, a gente vai precisar de assinatura de softwares. Eu pago o drive que fica todos os documentos do projeto de vocês, as fotos, tudo está dentro do drive que tem que ser pago. Isso entra no orçamento. Mas é uma coisa que tipo assim, a gente não pensaria. Exatamente. Eu acho que eu acho perfeito você mostrar essa planilha, porque eu acho que eles não têm noção de quantas mini coisinhas que tem. E você tem que pensar. Porque se você não coloca, vai juntando um monte de mini coisinhas e cria um rombo desse tamanho no orçamento de vocês. Seja vocês como pessoa física, na hora que vocês vão fazer a planilha de gastos de vocês, que vocês têm que colocar... esqueci. Exatamente. Eu preciso comprar o meu Guaravita para o meu lanche. Bota lá. São mini coisinhas que vão demandando recursos. No projeto, todas essas mini coisinhas têm que entrar. Porque se eu não boto no projeto, quem é que vai pagar, gente? Da onde é que eu vou tirar 50, 100 reais para poder pagar o drive? Um drive de 2 TB. Imagina todos os dias a quantidade de fotos e vídeos que a Karina faz. Isso vai para o meu drive, entendeu? Os vídeos das aulas, os vídeos que a gente produz com vocês, que a gente manda lá no material para depois a gente usar. Tudo está dentro do arquivo, porque tudo isso é material pago pelo convênio que tem que ser mantido por um prazo de 5 anos. Que a gente tem que provar. Se eu paguei ao pessoal de mídia, qual foi o produto que o pessoal de mídia me gerou? Eu tenho que ter a prova de que aquele produto foi gerado por 5 anos. Entendeu? Então, lá, taxa bancária. Tudo tem que entrar. O pacote mensal, aquele pacote fixo do banco, que vai ser uma instituição, então vocês não vão ter o Nubank, nessa coisa, vocês vão ter que ter uma conta robusta, tem que ter a taxa. Todo boleto de você, o boleto não, o boleto de você, porque você, aí vamos lá, na estratégia. Eu fui calcular quanto seria para poder fazer. Como empresa jurídica, se paga PIX. Por cada PIX se paga. É diferente de PIX por pessoa física. Se eu fosse todo mês pagar 50 PIX de vocês, ia ser uma grana muito grande para a questão das taxas bancárias. Qual foi a solução? O boleto com código de barra que a gente não paga. Porque eu já tenho muitos PIX para pagar das coisas que eu tenho que comprar. Ok? PIX para pagar de algumas pessoas que vêm aqui para poder fazer algum serviço. Então, ficaria uma taxa muito grande. A gente já paga cerca de R$500 por mês de taxa bancária com alguns PIX que a gente é obrigatório. Imagina se eu tivesse que pagar mais 50 PIX. Então, a estratégia que a gente fez foi pagar através de boleto para fugir do PIX, para poder o recurso ir para o outro lugar.
tem que pensar todas essas coisas. Quando eu digo a vocês que vocês têm que se imergir como se o negócio estivesse acontecendo, eu não estou brincando. Imagina, R$500. Se eu não calculasse, eu ia tirar R$500 de onde? Pedágio. 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 O carro não usa gasolina, mas tem pedágio. O IPVA do carro, como a gente falou, licenciamento, aluguel de ônibus para vocês saírem daqui de Paracambi e as refeições de vocês. Eu calculei R$40 por cada refeição, que óbvio não está sendo mais. Vamos lá, continuando. Materiais. Aí, materiais, nós temos mobiliário, utensílios, insumos. Aí temos o material do escritório, o material de limpeza que a tia Sara usa, os cadeados das bicicletas de vocês, as bicicletas de vocês, os capacetes de vocês. Aí temos o material de comunicação. Aí tudo que comunica o projeto, a gente, dentro desse tipo de convênio, a gente bota o material de comunicação. Poderia ser, presta atenção aqui, poderia ser em insumos, poderia, só que esse material também comunica o projeto. Quando vocês andam com a garrafinha e todo mundo vê a marca da garrafinha, pergunta o que é. A bicicleta, todo mundo pergunta o que é, porque tem o adesivo do projeto. O caderno, se alguém perceber, vai perguntar, ih, gente, que caderno é esse? De onde é que é? Então, ele está comunicando o projeto, então ele entra com material de comunicação. Aí tem caderno, caneta, camiseta, sacochila, ecobag, tudo que a gente deu para vocês. O João falou aqui que ele percebeu essa questão da logo no Museu da Manhã. Várias pessoas paravam para perguntar sobre o projeto. Eu acho que não, Mayara, você teve que explicar, não teve? Até eu já expliquei uma coisa. Teve uma hora que estava na fila de uma coisa e alguém perguntou, acho que você teve que explicar para você, não foi não? Perguntaram, quem são vocês? Tipo assim, tem gente que nem perguntava, mas via de longe o projeto. Eu vi gente tirando foto. Não, você estava lá no MAN, tinha um monte de gente tirando foto de vocês. Eu fiquei observando de longe. Então, a camiseta... Oi? É por isso que a gente cobra que vocês usem, de fato, a blusa, porque vocês significam algo, não é à toa que vocês estão todos estampados. Fora que isso chama atenção para como a gente está desenvolvendo um projeto que é maneiro pra caramba, e quando vocês andam com a bicicleta, a gente mais não é à toa isso está acontecendo. Às vezes, por vocês estarem aqui vivendo no dia a dia, marketing também, vocês não têm noção da dimensão que tudo foi extremamente pensado. Às vezes eu falo com eles, nada que foi à toa, nada que foi porque a gente quis, assim. Foi extremamente pensado. Quando a gente fala de mobilidade no início em janeiro, e aí a gente fala de novo algum ponto sobre a ciclofaixa, não foi à toa. Tudo foi realmente pensado para estar aqui e funcionando. Porque se a gente tivesse feito de qualquer jeito, talvez não estaria tão... Pode acreditar que eu perdi muitas noites de sono, porque quando eu começava a pensar, depois eu não conseguia desligar. Não, mas aí o menino vai sair não sei de onde, como é que ele vai sair? Então tem que ter uma bicicleta, porque não sei o quê, o ônibus lá não funciona assim assado, não chega não sei o quê. Aí a bicicleta tem que ter um adesivo. A bicicleta tem que ser tudo de uma cor que chama atenção. A bicicleta não sei o que mais lá. A camisa tem que ser assim. Então, a camisa aqui, ela não entra como uniforme. Ela faz o papel de uniforme, mas não entra como uniforme, entra com material de comunicação. Só que quando a gente vai descrever os materiais de comunicação, a gente tem que descrever os objetivos. Então, camisa, material de comunicação, função uniforme e divulgação do projeto. Exatamente. Então, tudo isso é descrito. Existe essa planilha financeira e existe um monte de outras planilhas que vai dizendo qual a função desse item. Então, eu precisava comprar esse celular. Eu escrevi 2 páginas para justificar o porquê que eu precisava de comprar esse celular. Porque também não é assim, às vezes a impressão que dá por ser um convênio é transferir aqui, toma esse dinheiro, como você quer. Exato. Às vezes estava na planilha o celular, aí manda assim, justifica aí o que você quer esse celular. Eu acho que o celular está gastando dinheiro à toa, aí ela tem que explicar por que o celular... Por quê? Como é que eu vou usar esse celular? Como a gente vai abastecer o Instagram... Um dos argumentos que eu usei, como a gente vai abastecer o Instagram, então uma forma de gravar e editar muito mais rápido para dar agilidade às nossas postagens, dar agilidade, né? Porque a gente às vezes não pode levar o equipamento para qualquer lugar.
um celular com uma câmera potente, né? Por isso que foi um iPhone 15, não sei o quê. Vai ajudar nisso, nisso. Aí o cara, tá bom, autorizado. Tem que explicar bem, porque ele acho que no início do ano alguém me zoou, porque eu tava com o celular, a gente tava sem comunicação, alguma coisa, usando o celular, e alguém falou, pô, tinha que ser celular, quero trabalhar assim também. Eu falei, pô, tem um motivo, não é só porque a Luciana acha maneiro ter um iPhone. Exatamente. Compreendem a coisa? Aí vem o copo, vem a produção da agenda, que a gente tem que colocar, que a agenda também vai ser um material de comunicação e produto de vocês. A adesivação do carro, que a gente já falou, que foi todo um rolê. Primeiro eu tive que explicar por que eu queria um carro elétrico, qual a função do carro elétrico. Por que eu quero adesivar o carro? Como é que eu vou adesivar o carro? Vai ser um adesivozinho? Vai ser um adesivo grande? Tudo isso a gente tem que falar. Aí vem todos esses itens, gente, a gente justifica mesmo. São páginas escrevendo item por item. A TV. Por que eu quero uma TV smart? Porque eu não quero um projetor. Porque o projetor, às vezes, a imagem fica ruim, não fica definida, dependendo do seu... Aqui eu posso entrar na internet, conta a internet, não sei o que, não sei o que. Eu estou imaginando alguém falando assim, por que não um projetor? Que é mais barato, ela vai à luz. Definição de cores, aí eu não... Usa muito essa televisão, acho que vocês entendem a razão da gente realmente ter uma televisão e não um e fica muito mais nítido, até porque eu pensei que a gente ia gravar as aulas, que isso entrou também, e para captar o que está sendo projetado numa TV, fica muito mais definido do que no projetor, que perde cor, dependendo da luz, dependendo disso, aquilo. Aí vamos lá. Lá da nossa sala. Não, compramos tudo. Aí tem que pensar no cabeamento, tem que pensar na instalação. Tanto que aqui, na hora de dizer que eu ia comprar um... Porque essa é a planilha mais simples. Aí depois tem outra planilha com orçamento. Aí no orçamento você tem que botar o valor do ar-condicionado, o valor da instalação. Gente, eu sofri muito. Esse risco foi um risco assim. E 3 vezes, porque são 3 orçamentos. E se algum professor precisar passar um vídeo e o som da letra não precisa voltar, se for usado... HD, nós temos... Quando acaba o projeto, para onde melhoramos essas coisas? Vou chegar nessa parte. Aí nós temos o HD, porque o pessoal da comunicação precisa colocar os arquivos de tudo que ele faz. A gente tem que ter uma segurança, a gente bota na nuvem, mas que a nuvem dá ruim, a gente bota no HD, vai que é o HD dá ruim. Então a gente tem que ter arquivos de guarda. Então temos 2 HDs, a estação de carregamento do carro, o kit, tudo isso. Ó. O drone, porque a gente precisava de imagens do território. O smartphone, está tudo aqui justificado. Aí vem aqui o bicicletário, que são aquelas coisas que a gente instalou para botar bicicleta, que hoje eu sei que não se chama bicicletário, se chama paraciclo. E aí, a pergunta da Isabela, para onde vai tudo depois que o projeto acaba? Acabou. Aí a Transpetro diz assim, a gente não vai renovar. Aí, para onde é que eu mando? Essas cadeiras aqui não, mas as cadeiras lá da sala, a mesa, a TV, o smartphone, né? O drone, etc. Para onde é que vai? Oi? Depende. A Transpetro vai... Na cláusula do convênio, todos os equipamentos, né, que foram comprados com recurso do convênio, a destinação vai ser tomada, a decisão vai ser tomada pela Transpetro, ao bel prazer dela, dentro das necessidades de outro projeto que ela queira promover, ou ela pode decidir que pode ficar para a instituição conveniada para que essa desenvolva novas atividades independentes do projeto ou tendo continuidade do projeto. Ou seja, nada disso aqui, esses computadores, nada disso, até o final do projeto é nosso. Pode não ser. Entenderam o que vocês têm que fazer? Pensando nas atividades no projeto de vocês, desenvolvam a melhor planilha financeira que vocês conseguirem. Amanhã a gente vai fazer isso.
E eu vou trazer os computadores para ajudar vocês e vocês vão fazer isso amanhã, tá bom? Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.